Eu quero ler um texto que está em Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. A linguagem de hoje diz assim, preste bastante atenção nessa história aqui. Eu acho que eu coloquei errado, viu, Félix? Certo homem tinha 2 filhos. Vamos lá, diz assim, Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Repartindo-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, de maneira errada. E havendo ele dissipado ou gastado tudo, houve naquela terra onde ele estava uma grande fome, e começou a passar necessidade. Então ele foi encontrar com um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos a cuidar dos porcos. E desejava ele encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. Caindo ele, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu direi a ele: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. Levantou-se então e foi para o seu pai. E estando ele ainda longe, o seu pai o viu e encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-lhe no pescoço e o beijou. Disse o filho: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, aos empregados da fazenda: Trazei depressa a melhor roupa e vista-o. E põe também um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Trazei também um bezerro gordo e cevado, matai-o, comamos e nos alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram então a se alegrar. Diga glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Lava para mim, por favor, eu pus o dedo aqui sem querer. Ó Pai, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de reconciliação, Pai. Uma noite onde nós possamos analisar a nossa vida, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, as atitudes que tomamos, decisões, escolhas que fizemos, Pai, e que de alguma forma nos afastou da Tua presença, Pai. Que em nome de Jesus alianças sejam restauradas aqui hoje. Que um relacionamento mais íntimo contigo seja estabelecido na vida desse homem e dessa mulher, Pai. Abra o nosso entendimento, o nosso coração. Nós precisamos de um alimento espiritual para começar a nossa semana, Pai. Hoje é domingo, o primeiro dia da semana, e eu quero crer que essa semana será uma semana diferenciada. Então fala com a tua igreja, Pai. Se manifeste agora através da sua palavra, porque eu sou apenas um canal, um instrumento. A fonte é o Senhor, e a tua palavra, nela está escrito que jamais, de forma alguma, ela voltará vazia, uma vez que alguém fala sobre ela. Espírito Santo de Deus, se manifeste agora pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Redobra a tua atenção aqui agora, hein? Não deixa nada nem ninguém tomar a tua atenção. Essa parábola aqui, ela conta a história de um jovem. Só para você entender, o filho de um fazendeiro. Jesus contava algumas parábolas para que as pessoas entendessem de forma, naquela historinha, de forma figurativa, de uma forma mais clara, para que as pessoas entendessem de uma forma mais clara aquilo que ele estava querendo dizer. Então o pai desse jovem aqui, um fazendeiro, tipifica Deus. E nós somos o filho pródigo aqui. Quem está entendendo? O fazendeiro é o pai, o filho pródigo somos nós. E essa parábola conta a história de um jovem que enquanto ele estava, não sei se você prestou atenção no texto, mas enquanto ele estava na presença do pai dele, na casa do pai dele, diga a igreja, aí. Enquanto ele estava na presença do pai, enquanto ele estava na casa do pai, ele tinha tudo.
Não faltava nada para ele. Talvez ele não tivesse tudo aquilo que ele queria, mas ele tinha tudo aquilo que ele precisava. E eu quero dizer algo para você, irmão. Enquanto nós estamos na presença de Deus, nunca nos falta nada. Enquanto nós estamos na casa do nosso Pai, nunca nos falta nada. Certamente por quê? Porque está escrito lá no Salmo 23, que se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Pastor, mas está faltando. É porque você ainda não colocou Ele como seu verdadeiro pastor. Porque o dia que você colocar, a Bíblia não mente, está lá. Se Ele é o teu pastor, não falta nada. Como eu disse, você pode até não ter tudo o que você quer, deseja, mas o que você precisa não vai faltar. Então olha só. E talvez você não tenha tudo o que você quer ainda, porque a Bíblia diz que se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Diga glória a Deus por isso. Não é algumas coisas, mas todas as coisas serão acrescentadas. Sabe, meu irmão, você pode até não ter tudo aquilo que você quer, mas você não pode negar isso. Você tem tudo aquilo que você precisa. Nunca te faltou nada até hoje. E quando eu digo que você tem tudo, não me refiro somente a coisas materiais para suprir as suas necessidades. Quando eu falo que você tem tudo, eu estou falando que você tem o amor de Deus. Se você tem o amor de Deus sobre a sua vida, você tem tudo que você precisa. Lá em Romanos capítulo 8, no versículo 38, está escrito dessa forma, olha só. Porque eu estou certo, sabe o que é isso aqui? Não tem erro. Porque eu estou certo de que nem a morte, aleluia, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Só quem tem o amor de Deus, dá glória a Deus aí. Se você tem o amor de Deus, você tem tudo. Mas sabe o que acontece, igreja? É que tem algumas pessoas que quanto mais elas têm, mais elas querem possuir. Quanto mais elas têm, mais elas querem possuir. O filho pródigo, por querer mais do que ele já tinha, o texto diz que ele pega tudo que ele possui e ele sai da casa do pai. Como alguém que se diz, eu sei o que é melhor para mim. Daqui para frente eu tomo conta da minha vida. E ele sai da casa do pai dele. A Bíblia diz que ele gasta tudo o que ele tinha, vivendo de maneira errada, dissolutamente, de forma desenfreada. Vou curtir a vida, agora eu vou fazer tudo o que eu quero. E ele vai, a Bíblia diz que ele gasta tudo. Escute isso. Muitas pessoas são como filho pródigo, se dizem filhos de Deus, mas não se contenta com aquilo que o pai dá. E por não se contentar com aquilo que o pai dá, muitas vezes elas acabam trocando a presença do pai por coisas insignificantes. Quem está entendendo? Você acredita que tem pessoas que trocam Deus, a presença de Deus, a comunhão com Deus, por coisas insignificantes? Tem pessoas que trocam a presença do pai, a presença de Deus, por drogas. Eu fiz isso, por exemplo, durante 15 anos da minha vida. Tem gente que troca a presença de Deus por bebida, por balada, prostituição. Tudo isso aqui fazia parte da minha vida. Mas olha só, eu não conhecia Deus. Então eu acredito até que eu não troquei a presença de Deus, porque eu ainda não tinha um encontro verdadeiro com Deus. Eu quero dizer algo para você que eu não consigo entender como alguém experimenta uma vida com Deus. Eu não tinha tido um encontro com Deus ainda, mas hoje que eu tive, eu posso afirmar para você, eu não consigo, isso não entra na minha mente. Alguém que tenha tido um encontro verdadeiro com Deus, tenha coragem de voltar atrás. Isso é inaceitável. Eu não acredito, por exemplo, que existem pessoas desviadas da presença de Deus. Não, eu não acredito. Eu acredito que tem pessoas que ainda não teve um encontro verdadeiro como deveria ter. Isso existe. Eu acredito que ainda não teve uma conversão completa e verdadeira da parte da pessoa. Porque é impossível, irmão, você experimentar o amor de Deus, viver experiências com Deus, experimentar o sobrenatural de Deus e voltar atrás um dia. Nada, escute o que eu vou te falar, nada é maior ou substitui o amor de Deus.
Vou repetir, nada é maior ou substitui o amor desse Deus. Pessoas hoje elas passam parte do seu dia, talvez até a noite inteira, sentado na frente de um computador, de uma tela de celular. Gastam horas navegando na presença, na internet. Gastam horas ali navegando, mas a maior parte do tempo está ali, perdido. E a maior parte do tempo que elas perdem, você quer saber? É espiando a vida dos outros. É cuidando da vida do outro, se comparando com as pessoas. E ainda tem coragem de dizer que depois, eu não tenho tempo para buscar Deus, a minha vida é corrida. Você conhece alguém assim, né? Deus vai se lembrar de alguém agora. Não é para o lado não, olha para mim aqui. Você vai arrumar problema. Eclesiastes no capítulo 3, lá no versículo 1, diz que tudo tem uma ocasião própria. Aí ele afirma, assim, uma afirmação, tem um ponto final, uma afirmação. Ele fala assim, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se a Bíblia está dizendo, afirmando que há tempo, é porque há tempo. Não vem falar para mim que não tem tempo para buscar Deus, meu irmão. Mas eu estou trabalhando muito. Se Deus é um propósito na sua vida, há tempo. Quem está entendendo isso? Há tempo. Não tem tempo de responder o WhatsApp? Não tem tempo de responder o Facebook? De cuidar da vida de todo mundo, de pôr like, de pôr coração. Não tem tempo de lavar carro o dia inteiro. Então tem que ter tempo para buscar Deus. E a verdade é que nós gastamos tempo com aquilo que nós achamos importante para nós. Essa é a verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Com quem você tem gastado o seu tempo, hein? Com o que ou quem você tem gastado o seu tempo? O que é importante para você? O que realmente é um propósito de Deus na sua vida? Vou dizer algo para você, a maior prova de amor que você pode dar para alguém, inclusive para Deus, é o seu tempo. Com que você tem gastado o seu tempo? Aliás, você sabe por que você está aqui num domingo, pleno domingo, às 18h30 da noite? Sabe por que você está aqui ouvindo essa mensagem? No primeiro dia da semana, porque Deus é um propósito na sua vida. Você está aqui porque Deus é prioridade para você. Diga glória a Deus. Então olha só, aguenta firme aí, redobra a tua atenção. Porque Deus trouxe você aqui hoje para alimentar o teu espírito e não para saciar a tua carne. Talvez você não vá ouvir aqui hoje aquilo que você quer, que você deseja, mas sim aquilo que o teu espírito precisa. Para que você tenha talvez a melhor semana da tua vida, aleluia. Porque aquilo que você deseja ouvir, isso aí é desejo da tua carne. Agora o que você precisa ouvir é necessidade do seu espírito, aleluia. Lucas 15, no versículo 13, ele diz assim, poucos dias depois, então, ele pega a herança dele, poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou seus bens, vivendo de maneira errada. Eu vou falando por versículo aqui, para destrinchar melhor para você, Presta atenção nisso aqui. Um dia, todos nós fizemos isso, de alguma forma. Todos nós um dia saímos da presença do Pai e partimos para esse país distante. Que esse país distante é você sair da casa do Pai, da casa de Deus, da igreja, da presença dEle e partir para o mundo. Longe da presença dEle. Um dia todos nós saímos da casa de Deus e fomos para o mundo. E nós também vivemos, assim como esse filho pródigo, vivemos de maneira errada. Desperdiçamos todos os nossos valores. Sim ou não? E quando eu falo de valores aqui, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de bens materiais, mas outros valores. Que valores, Danilo? Quando nós saímos da presença de Deus, nós trocamos a casa de Deus, a presença do Pai, pela miséria desse mundo, igreja. Nós perdemos os nossos maiores valores. A nossa moral, a nossa dignidade, a confiança diante das pessoas. Quem está entendendo? E o mais importante, perdemos a oportunidade de crescer na presença de Deus. Mas essa noite que Deus preparou de você está aqui. Alguns de vocês não era para estar aqui hoje, mas Deus trouxe você aqui para ouvir isso. E eu quero dizer para você que essa noite foi a noite que Ele preparou para restaurar alguns valores que talvez você estava perdendo. No versículo 14 diz assim: e havendo ele gastado tudo, acabou tudo. Houve naquela terra onde ele estava uma grande fome e começou a passar necessidade. Olha aqui para mim. Depois de desperdiçar, depois de gastar tudo,
o que ele tinha, ele começou a passar necessidade. Sabe o que é isso aqui? A crise se estabeleceu. Essa é a primeira evidência, talvez aqui as coisas vão ficar mais claras para você. Essa é a primeira evidência clara de alguém que sai da presença do Pai. De alguém que sai da casa de Deus. Quando nós saímos da casa de Deus, nós perdemos os nossos valores e a necessidade nos alcança. Quem está entendendo? A crise se estabelece, a necessidade nos alcança. Que necessidade é essa? Necessidade de ter a presença do Pai novamente. Aquele vazio espiritual, que tudo que você faz parece que não preenche. A pessoa vai lá, ela bebe um copo de cerveja, ela bebe um copo de pinga, ela fuma uma maconha, ela cheira cocaína, ela faz tudo para tentar preencher um vazio, mas mesmo assim o vazio continua lá. Quando o mundo aí fora, esse país distante aqui do texto, ó, quando o mundo nos rouba os nossos valores, nós começamos então a sentir esse vazio espiritual. E algumas pessoas ficam feito loucas, tentando preencher esse vazio de várias formas. Deixa eu te falar, nada nem ninguém pode preencher esse vazio. Há um vazio que eu e você sente, que nada nesse mundo pode preencher, meu irmão. Esse vazio aí é exatamente no tamanho de Deus. Nada encaixa, é só Ele. Eu estou pregando para você hoje, que você chegou aqui sentindo esse vazio. Eu estou pregando para alguém que você passou por aquela porta ali sentindo exatamente esse vazio. E Jesus trouxe você aqui essa noite, porque Ele quer preencher o seu vazio. Ele quer saciar a tua sede espiritual. A Bíblia diz que Ele é a fonte da água viva, aleluia. Ele quer saciar a tua sede espiritual. Ele diz para a mulher samaritana: mulher, enquanto você beber dessa água que você está bebendo, essa água natural aí fora, desse poço imundo, você tornará a ter sede. Mas o dia que você experimentar, mulher, a água que eu quero te dar, aleluia, você nunca mais terá sede. Não, pelo contrário, fará em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Oh, Jesus. O filho pródigo, ele gastou tudo que ele tinha vivendo de maneira errada. E quando ele não tinha mais nada, diz a Bíblia que veio naquela terra, no lugar de onde ele estava, uma grande fome, uma crise se estabeleceu naquele lugar. E diante da crise, sabe o que ele fez? Olha o que desespero diante de uma crise faz uma pessoa fazer. Versículo 15. Então ele foi desesperado, ó. Ele foi se encontrar com um dos cidadãos, uma pessoa que ele nem conhecia. Um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os campos a cuidar de porcos. Entenda isso aqui. Depois de perder tudo que ele possuía, chegar no fundo do poço, desesperado, ele agora busca ajuda com um dos cidadãos daquele país. Não tem nem nome, uma pessoa que ele nem conhece, alguém que ele nunca viu. E é exatamente isso que acontece na nossa vida, igreja. Quando a pessoa chega no fundo do poço, e ela fica ali desesperada, obrigado Robson, ela fica ali naquele desespero todo, ela começa então a buscar ajuda em um monte de lugar, é assim ou não é? Quando nós estamos no desespero e longe da presença de Deus, nós buscamos ajuda em tudo quanto é lugar, vai atrás de pessoa que nunca viu. Alguém chega e fala: fulano te ajuda, eu fui uma vez a fulano não sei o que, vai lá, e a pessoa vai. Pode perceber, enquanto as pessoas têm recursos, elas nunca procuram a Deus. Enquanto elas têm recurso, enquanto elas têm um jeitinho brasileiro dela, elas nunca procuram a Deus. Mas foi assim comigo também. Eu me lembro que quando eu cheguei no fundo do poço, aqueles que diziam ser meus amigos, sabe o que eles fizeram? Eles se afastaram de mim, porque eu não tinha mais nada para oferecer para eles. Porque o mundo aí fora é assim. Você vale, sabe quanto? O quanto você tem no bolso. Você vale o quanto você pode oferecer. Enquanto você tem, você é lembrado. Mas o dia que você não tiver mais nada, você é esquecido e colocado de lado por tudo e por todos. Eu sei o que eu estou te falando, meu irmão. Eu não estou falando de frasezinha que eu li aqui não. Eu estou falando do que eu vivi. Eu estou falando que enquanto eu tinha para oferecer, enquanto eu pagava tudo, estava assim, ó, dia de sol, a praia está cheia. Mas quando eu cheguei no fundo do poço, somente a minha família estava lá para acreditar em mim. Eu me lembro que, meu Deus, eu fiquei desesperado, eu fiquei sem rumo, desnorteado e sem direção nenhuma.
E eu saí batendo em tudo quanto é porta que você pensar, e buscando a solução. Eu parecia um peru de Natal. Rodava em tudo quanto é lugar, benzedeira, centro espírita, umbanda, quimbanda, candomblé. Aonde você pensar, eu bati, meu irmão. Em tudo quanto é porta que possa bater, eu bati. Assim como o filho pródigo, eu busquei ajuda em várias pessoas, mesmo sem conhecer. E sabe o que me chama a atenção aqui? E que me deixa triste também, é porque é a cegueira, né? Eu acreditava que aquilo tudo, que aquelas pessoas, que aqueles lugares poderiam me ajudar, mas eu tinha dificuldade em acreditar que Jesus podia me libertar. Isso aqui me pega muito. Eu acreditava que uma suposta entidade, ou alguém desencarnado, que não resolveu nem o problema dele, porque senão estava vivo. Presta atenção nisso. Isso aqui é muito forte. Eu acreditava que um suposto desencarnado que não resolveu nem o problema dele poderia resolver o meu problema, mas eu tinha dificuldade de acreditar que aquele que venceu a morte poderia me libertar, poderia mudar a minha vida. Quem está entendendo isso? Sabe o que eu estou querendo dizer para você? É que pessoas deixam para procurar Deus somente quando acaba todos os recursos, somente quando não tem mais jeito, quando já tentaram de tudo, ou quando acabam os recursos, todas as possibilidades humanas. Você conhece a história da mulher do fluxo de sangue, né, que tinha uma hemorragia de 12 anos? Durante 12 anos, enquanto ela tinha recursos, a Bíblia diz que ela não procurou Deus. O texto está lá. E gastou todo o seu dinheiro indo atrás dos médicos. Só esqueceu dos médicos. Ela gastou todo o seu dinheiro atrás dos médicos, tudo que ela possuía, e cada dia ela ia a pior, o texto diz. E quando ela não tinha mais recurso, então ela ouviu dizer de Jesus de Nazaré, e ela pensa: eu vou atrás desse Jesus e eu vou tocar nele, porque se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Redobra a tua atenção aqui. E ela sai num só foco, num só objetivo: eu vou tocar em Jesus. Ela coloca uma meta: eu vou tocar em Jesus. E ela sai à procura de Jesus. Olha só, a lei judaica dizia que ela não poderia estar no meio de pessoas e nem relar em ninguém, porque se ela tocasse em alguém, ela seria apedrejada. Mas a circunstância que estava diante dos olhos delas, olha, irmão, não intimidou a fé dela. A lei dizia que se ela fosse no meio da multidão, ela poderia ser apedrejada. Mas a fé daquela mulher era tão forte que a lei não intimidou a fé dela. E ela sai naquele foco, naquele objetivo, na meta que ela colocou: eu vou me encontrar com Jesus e eu vou tocar nele. E ela entra no meio de uma multidão, e a Bíblia diz que ela foi se arrastando. Sabe o que é isso? Ela se humilhou, ela foi por baixo. Às vezes é isso que a gente precisa, sabe? Para alcançar o nosso milagre, é ir por baixo, se humilhar, aleluia. E quando ela tocou em Jesus, você conhece o texto, eu já vou voltar para o filho pródigo aqui. A Bíblia diz que imediatamente, sabe o que é isso? Na mesma hora ela foi curada. Pela lei ela corria risco de morrer, mas ela pensa: morta, eu já estou há muito tempo. Faz 12 anos que eu estou com esse fluxo, excluído da sociedade. Eu não posso chegar perto de ninguém. Queria casar, queria ter filho, não tenho marido. Morto eu já estou há muito tempo. E se eu continuar sangrando aqui parada, eu vou morrer de qualquer jeito mesmo. Então, já que eu vou morrer de qualquer jeito, eu prefiro morrer tentando. E ela sai, ela vai atrás de Jesus, e ela alcança o milagre dela. Sabe, igreja, quando você decide mudar de vida, assim como essa mulher, as coisas acontecem. Assim como ela, eu também procurei vários tipos de lugares, pessoas, tratamentos, psicólogo, psicanalista, tudo que você pensar. E assim como ela, o texto diz, a situação piorava cada dia mais, e a cada dia pior. Enquanto a minha família, enquanto nós tínhamos recurso financeiro, nós não procuramos a ajuda de Deus. Ou procuravam, mas de forma errada, ignorante. Mas um dia os recursos acabaram, e todas as portas se fecharam para mim. E eu comecei a sentir um vazio muito grande. Aí sabe o que eu fiz? Fui correndo atrás de Jesus. Exatamente como a mulher do fluxo de sangue fez. E é assim que as pessoas fazem. Quando todas as portas se fecham, elas correm atrás de Jesus. Ah, preciso ir para a igreja, hein? Preciso buscar Deus, o negócio está ficando feio. Olha Deus falando com alguém aqui. Se preciso for, aleluia,
eu acabo com todos os seus recursos, hein? É Deus falando com alguém. Se preciso for, eu acabo com tudo que você possui. Se preciso for, eu fecho todas as portas para você, até você entender que a solução do seu problema não está em pessoas, que a solução do seu problema não está em coisas e nem em lugares, até você entender que eu sou o único que pode resolver o seu problema. O problema da tua casa, da tua família, do teu casamento, do teu filho, o problema da tua saúde. E a palavra está dizendo hoje, só Jesus pode resolver o nosso problema. Só Jesus pode preencher o nosso vazio, sabe, igreja? O próprio Deus permite a gente, às vezes, rodar procurando ajuda em tudo quanto é lugar. Sabe por que Deus permite isso? Mas por que, pastor? Se Ele tem uma obra, por que Ele não faz logo? O próprio Deus permite. Sabe para quê? Para quando você chegar lá na frente, você já não estiver mais aguentando de tanto sofrimento, e você perceber que ninguém conseguiu resolver o seu problema. Aí você vai correr atrás dele. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai confrontar você, assim como ele confrontou a mim, assim como ele confrontou a mulher do fluxo de sangue. E aí, Danilo, você já bateu em tudo quanto é porta? Já, Senhor. Mas você já tentou todas as clínicas? Já, Senhor. 14. Outros tipos de tratamento? Já. Foi no psicólogo? Fui. Psicanalista? Fui. Tomou remédio? 14 por dia. E aquilo. E você já tentou tudo? Já. Então agora toca em mim, Danilo. Agora toca em mim. E quando eu toquei em Jesus, o meu problema foi resolvido. E aí ele olha para mim e para você, e ele fala, agora você entendeu o porquê que eu deixei você rodar, procurar ajuda em tudo quanto é lugar, para você entender que eu sou o único que pode resolver o seu problema. Ah, igreja, eu me lembro que por diversas vezes as pessoas me diziam, olha, você não tem conserto não. Falava para minha família, isso aí não tem jeito não, para de gastar dinheiro com isso, isso é coisa séria, é droga. Eu ouvia direto, dizia, pau que nasce torto, morre torto. Quantos já ouviram isso aqui? Era eu. Eu só não sabia que Jesus era carpinteiro. Ele entende de madeira. E hoje às vezes eu fico pensando, pau que nasce torto, Jesus endireita. Pau que nasce torto, Jesus endireita, irmão. Aquele menino ainda tem jeito, aquela menina ainda tem jeito. Você tem jeito, o teu marido, a tua esposa. Deixa eu correr aqui. A escolha errada do filho pródigo tirou ele da casa do pai. A atitude dele levou ele para uma situação de miséria. Uma escolha errada, hein? Ó, uma escolha errada que ele fez, colocou ele no fundo do poço. Por isso que eu digo sempre aos irmãos aqui, ó, as suas escolhas hoje vai definir o seu futuro amanhã. Cuidado com as suas decisões hoje. Escolha bem a semente que você vai plantar, porque a Bíblia diz que tudo, não é alguma semente, mas tudo que você plantar, certamente você vai colher. Passe o tempo que passar. A lei da semeadura é uma lei estabelecida pelo próprio Deus. Ah, meu irmão, eu não sei o que você tem feito não, sabe? Mas talvez você tenha feito algo aí que tirou você da presença de Deus de alguma forma. Talvez uma escolha errada que você fez te deixou aí talvez agora numa situação parecida com a desse moço aqui, ó, no fundo do poço. Quem sabe eu não estou pregando para alguém aqui, ou lá na internet, que você está se sentindo no fundo do poço, abandonado, abandonada, sozinha. Quem sabe você já não chegou até pensar que para você não tem mais jeito. Quem sabe você não tem colocado a mão na cabeça de madrugada quando você acorda, porque você rola para lá e para cá, nem está dormindo mais direito. Aí você senta na cama, você coloca a mão na cabeça e você pensa, eu estou num beco sem saída. Você sabe que é com você que Deus está falando. E Deus está falando para você, você está se sentindo no beco sem saída? Eu vou te dar a chave para você sair disso hoje. Quando você está num beco sem saída, você entrou aqui no beco. Você beco, você sabe que não tem saída para a direita nem para a esquerda, né? É um beco. Você tem saída, você vai, você fez uma escolha errada e agora não tem saída. Você pegou uma via sem saída e você está no fundo do poço, num beco sem saída. Eu não sei mais o que fazer. E Deus está falando para você hoje, vira as costas para o beco que você vai achar a saída. Sabe o que Deus está falando para você? Recomeça do começo.
Vira as costas para o beco, você vai achar a saída. Saia por onde você entrou, é isso que Deus está falando. Recomeça do começo hoje. Volta, filho, volta, filha. Volta para onde você jamais deveria ter saído. Volta para a minha presença. Volta para a minha casa. Porque esse rapaz aqui, o filho pródigo, para que ele tivesse a vida dele transformada, restaurada por completo, foi necessário que ele tomasse apenas 2 atitudes. Eu quero compartilhar com você rapidinho, eu finalizo aqui já. Porque se você tomar essas 2 atitudes hoje, eu tenho certeza que a tua vida vai mudar, irmão. Versículo 17. Diz assim, ele está lá nesse momento, desejando comer a lavagem do porco. Ele está cuidando de porco. A fome é tanta que o texto diz que ele queria comer as bolotas que os porcos estavam comendo, porque ninguém dava nada para ele. Aí diz assim, ó, naquele momento, quando ele está querendo pegar a lavagem do porco, olha a decadência, igreja. Caindo, porém, em si, sabe o que é isso aqui? Reconheceu o erro dele. Reconheceu a escolha errada que ele fez. Caindo, porém, em si, disse aqui pensou: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 17. Caindo, porém, em si, disse, Lucas 15, 17. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados do meu pai, pega isso aqui, tem abundância de pão lá na fazenda, tem fartura, o que menos ganha lá, tem fartura, abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Sabe o que ele está falando? O que menos ganha lá na casa do meu pai, o que menos recebe aqui, ó, na casa do meu pai, tem abundância, e eu aqui estou morrendo de fome, sabendo o pai que eu tenho. Eu estou vivendo na miséria, eu estou sendo humilhado, sabendo o pai que eu tenho. Porque quem está na presença do pai está garantido. Quem está na presença do pai tem abundância, diga glória a Deus. Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Meu Deus. Primeiro acontecimento aqui então. Diga assim comigo, ele caiu em si. Isso, ele caiu em si. Ele reconheceu o erro dele, a escolha errada que ele fez. É exatamente isso que Deus espera de mim e de você. Que a gente venha reconhecer o nosso erro, que a gente coloque a mão na nossa consciência essa noite e reconheça onde foi que a gente errou. O que a gente fez, o que a gente falou, onde pôs a mão que não deveria ter colocado, que afastou a gente da presença dele. E essa noite Deus está te dando uma oportunidade de você confessar o seu pecado a ele, de você se arrepender, se humilhar na presença dele, de você descer as águas. Se você ainda não fez isso, olha lá, ó, o mandamento de Jesus. Você quer que a tua vida mude, mas você não toma atitude, você não faz, você não cumpre o mandamento de Jesus. Isso aqui quem falou é Jesus, ó, Marcos 16, 16. Jesus disse: todo aquele que crê em mim e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. As pessoas querem que a vida delas mude, mas elas não querem fazer o que Jesus manda. Segunda Crônica 7,14 diz assim, o próprio Deus falando: se o meu povo se humilhar, orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que é isso? Aquela área da sua vida que não está florescendo, que não está frutificando. O Senhor está falando: eu vou restaurar isso, eu vou sarar essa terra que está doente. Mas você precisa se humilhar, orar, buscar minha face, não minha mão. Tem gente que busca a mão de Deus, não busca a face. E o texto fala: buscar a minha face é buscar Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode fazer. O Pai está falando: se você buscar a minha face, eu te dou minha mão, eu te dou o pé, eu dou tudo que você quiser. Busca a minha face é o reino de Deus. Se você buscar o reino de Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu estou encaminhando aqui, deixa eu só falar uma coisa para você. Quando Deus fala assim na Segunda Crônicas, o Espírito Santo está mandando falar isso aqui. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos.
Conversão é mudança de direção. Porque se não tem uma conversão, não tem arrependimento. É remorso. E pasme você, remorso também chora. Remorso faz sair lágrima do olho, mas a pessoa continua no mesmo caminho. Eu estou arrependido de ir para São Paulo. Eu estou indo para São Paulo, mas não parei o carro. Onde eu vou parar? Não é arrependimento. Eu não estou arrependido de ir para São Paulo. Eu estou com remorso, mas eu não parei meu carro. Mas se eu estou querendo ir, o sentido ao contrário. Eu paro. Se eu estou arrependido, primeira coisa eu paro. Se arrepender dos seus pecados, se converter. Se eu me arrependi de verdade, eu pego o sentido oposto. Eu faço uma conversão. Quem está entendendo? Eu faço uma conversão, pego o sentido contrário e eu vou totalmente o contrário. Deus está falando, se arrependa hoje. Ele caiu em si, caindo porém em si, reconheceu o erro dele. Aí no versículo 20 ele fala assim, levantou-se pois e foi para o seu pai. Ele caiu em si no 17, no 20 ele tomou atitude. Ele reconheceu o erro dele, porque não adianta, não basta você reconhecer o teu erro, tem que tomar atitude. Não basta o Espírito Santo, diante dessa mensagem hoje, mostrar para você o que está errado, fazer você entender se você não tomar uma atitude. Ele reconhece o erro dele no 17, mas no 20, levantou-se e foi para o seu pai. Aleluia. Ele tomou uma atitude. Se você quer uma transformação de vida, é necessário você fazer uma conversão desse caminho mentiroso que talvez você pegou, para o caminho da verdade. Você precisa sair desse caminho de morte que você pegou e entrar no caminho da vida. Que caminho é esse, Danilo? Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade para essa mentira. Eu sou a vida para esse projeto de morte que talvez você está entrando aí. Onde você está querendo colocar o pé. Só existe um caminho que vai te levar ao Pai. Jesus disse, eu sou o caminho, não é os caminhos. Não está lá, os caminhos, está tudo no singular. Eu sou o caminho, sabe o que Jesus está falando? Eu sou o único caminho. Eu sou as verdades, uma das verdades. Não, lá está, eu sou a verdade. Não tem dois tipos de verdade, irmão. É uma só. Ou você está na verdade, ou você está na mentira. E eu sou a vida, não tem dois estilos de vida, é a vida. Só tem uma vida. Ou você vive, ou você sobrevive. Meu Deus. Deus espera a volta de alguém aqui hoje. E você sabe que é com você que Ele está falando. A Bíblia diz que ele se arrepende, se levanta, pega o caminho de volta para casa. E quando ele encontra o pai dele, olha só, e diz que ele está arrependido, o pai interrompe a conversa dele. Pai, primeiro que ele estava andando, né? E o pai já estava na porteira aqui, talvez esperando ele. Porque fala que quando o pai ainda longe, quando o seu pai o viu ainda longe, o pai o viu ainda longe. Sabe o que é isso aqui, que eu entendo isso aqui? O pai estava esperando ele. O pai sabia que ele ia voltar. O pai conhece o filho. Ele sabia, a hora que acabar tudo, esse menino vai ver a cagada que ele fez. Ele vai ver a escolha errada que ele fez na vida. E eu tenho certeza que ele vai voltar. Porque ele sabe que eu sou um pai misericordioso. E eu vou estar aqui esperando ele. Ele sabe que eu não vou apontar ele. E quando o pai viu ele ainda longe, o texto vai dizer que o pai saiu correndo ao encontro dele, pulou no pescoço dele e beijou ele. É isso que Deus quer fazer comigo e com você hoje. Pular no teu pescoço, dar uma gravata com carinho e dar um beijo em você. Quando ele chega, o pai dá um beijo nele e fala, pai, deixa eu te falar um negócio aqui que eu estava ensaiando lá atrás. Eu estava ensaiando, mas agora eu vou falar. Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado. O Senhor falou, para, fica quietinho. Chama um dos empregados e fala assim, pega a melhor, depressa, hein? Depressa, pega a melhor roupa que tiver lá e vista nele. Quem está entendendo? Pega a melhor roupa que tiver e coloca nesse menino. Coloca um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Sabe o que eu entendo aqui, igreja? Deus essa noite, independente das suas escolhas erradas, independente do que você fez, Ele está falando, eu tenho vestes novas para colocar em você. Eu tenho um novo tempo para você. Eu tenho um tempo de tirar toda essa sujeira e colocar você vestes brancas.
Tem um versículo em Eclesiastes, eu não vou lembrar agora, eu acho que é Eclesiastes 8, mas eu não lembro o versículo, que diz assim, ó: e sejam sempre brancas as suas vestes, para que o óleo nunca falte sobre a vossa cabeça. Como? Falou aí, Nelson. Achei que você tinha lembrado do versículo. E sejam sempre brancas as suas albas, as suas vestes, para que o óleo nunca falte sobre a vossa cabeça. Sabe o que é isso? Enquanto você viver limpo do pecado, a minha unção nunca vai faltar sobre a tua vida. Não que nós vamos errar, nós pecamos todos os dias, irmãos. Palavra, pensamento, atitude. Mas aquele pecado desenfreado que você tinha. Então reconheça o teu erro hoje. Faz uma aliança, você está falando, ó, coloca anel no dedo dele. Sabe o que ele está falando para alguém aqui? Eu quero refazer aliança com você essa noite. Porque a aliança foi quebrada, não foi da minha parte, foi você que quebrou a tua. Então você está falando, eu quero fazer uma aliança com você. Em seguida o pai diz, coloca sandália nos pés. Por que será que o pai mandou colocar sandália nos pés do menino? Fala para mim. Porque provavelmente ele estava descalço. E sabe o que eu entendo aqui? Naquela época, quem andava descalço era escravo. E é Deus falando para ele, você não é escravo. Você não é escravo, você não é escrava, você é filho. Você não é órfão, você tem um pai que te ama. E ele está querendo calçar você essa noite, porque ele está preocupado onde você está colocando os seus pés. Está aí, o mundo aí fora está cheio de espinhos, irmão, para furar os seus pés, para atrapalhar a tua caminhada. Quem está pegando isso aqui? Meu Deus. A equipe de louvor pode ir subindo, por favor. Danilo, mas o filho pródigo ele errou, ele pecou, o problema é dele, irmão, porque todo mundo erra, todo mundo peca. O filho pródigo pecou, ele errou, mas ele não deixou de ser filho. Olha aqui para mim, ele errou, ele pecou, mas ele não deixou de ser filho. Assim como eu e você também, nós erramos, nós pecamos, mas nós não deixamos de ser filho de Deus. O seu pai te ama, é isso que ele está falando aqui essa noite. Danilo, mas eu pequei, eu desviei, para mim não tem mais jeito. Tem jeito sim, irmão, sabe por quê? Porque quem comprou você não te vende. Oh, aleluia. Quem morreu por você não troca você por nada. Talvez as pessoas olhem para você e falem, você não tem valor nenhum, você não presta, você não vale nada. E ele está falando, você tem muito valor para mim. Você não custou R$1,99, você custou foi o meu sangue vertido naquela cruz do Calvário. E o Senhor te faz um convite hoje, larga tudo que te escraviza lá fora, corre para dentro da fazenda, filho. Larga tudo que te escraviza, vem para a igreja, volta para a casa do papai, aqui tem tudo que você precisa. Dentro da fazenda, o pai não vai ficar apontando seus erros como as pessoas fazem lá fora, não. Na igreja ele vai olhar para você, ele vai falar, você é o meu filho, aleluia, que estava morto e reviveu. Tinha se perdido, mas foi achado. Quantos de nós estava morto e hoje nós estamos aqui porque nós revivemos a presença de Cristo. Morremos para o mundo, renascemos para Cristo. Estávamos perdidos e fomos achados. Deus não vai apontar os seus erros, pelo contrário, a Bíblia diz que Ele vai fazer uma grande festa. Eu termino aqui, ó, versículo 23. Trazei também um bezerro gordo e cevado. Matamos, comemos e nos alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Olha aqui para mim, a compaixão daquele pai com o filho que retorna, tipifica aqui a misericórdia de Deus com o pecador que se arrepende. Mandou matar um bezerro, pega isso aqui, o fazendeiro é Deus, nós somos o filho, e Ele está falando, quando nós arrependemos do nosso pecado, irmão, a gente promove festa no céu. A festa no céu quando o pecador se arrepende. Coloca para mim o versículo 25, rapidinho aqui. Tem alguém que precisa ouvir isso aqui, ó. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais... Aí começou a festa. O filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou, chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um dos empregados e perguntou: o que está acontecendo aqui? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, vivo,
e com saúde. Por isso seu pai mandou matar um bezerro gordo e cevado. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que ele entrasse. Diz a Bíblia, olha aqui para mim, que o pai pega um bezerro gordo e cevado e faz uma festa. E quando o filho mais velho fica sabendo, ele fica indignado. O filho mais velho aqui é aquele que ficava mamando no pai, sabe? Mamadeiro. Sabe o que ele fala? Isso é um absurdo. É um absurdo. Eu fui fiel ao meu pai a vida inteira e ele nunca me deu um cabrito sequer. Um cabrito sequer. Para me alegar com os meus amigos. Agora vem esse aí que gastou todo o dinheiro dele e ele faz uma festa. É isso mesmo? É um absurdo. A pergunta da noite é: será que os filhos pródigos são aqueles que estão fora da igreja ou aqueles que estão dentro da casa do pai, hein? Porque pelo visto aqui, o que estava na fazenda estava muito mais longe do pai do que aquele que estava fora. Quem está entendendo? O que foi embora, o que fez escolha errada, o que pecou, pelo menos tinha arrependimento e humildade de reconhecer o erro e voltar e falar: pai, eu pequei. Já o irmão mais velho tinha tudo, mas não sabia aproveitar nada do que tinha. Nada. O problema é dele se ele não sabia aproveitar. Porque o pai esperava pela volta do filho. O pai espera pela tua volta. Existem muitos filhos pródigos, sabe, igreja? Existem muitos filhos pródigos dentro da igreja, irmãos, dentro da fazenda. Eu estou falando aqui de pessoas que não aceitam o fato de o irmão estar voltando agora. Sabe aquele que desviou? Aquele que caiu? Pessoas que estão na igreja há anos. Talvez nasceram na igreja, mas não aceitam o fato do irmão estar voltando agora caído. E Jesus já está começando a trabalhar na vida do irmão. Já está reconciliando. Em pouco tempo o irmão está recebendo a vitória. Isso acontece, sabe por quê? Porque apesar da pessoa estar na fazenda há anos, ela está cheia de inveja. O coração está pesado, cheio de mágoa, de ciúme. Já o irmão, apesar de estar chegando agora na humildade, reconhecendo o erro dele, Deus vai fazer mesmo. Presta atenção, eu termino aqui. Todos nós somos filhos e tudo que tem na fazenda é nosso. Diga glória a Deus. Olha aqui para mim. Tudo que tem na fazenda é nosso. Todos nós somos filhos. O que tem na fazenda é nosso. Se a pessoa não quer comer o que é oferecido todo dia, tudo bem. Mas também não pode reclamar de quem come, irmão. Não dá para ficar reclamando de quem sabe desfrutar do banquete. Diga glória a Deus. Eu estou falando com pessoas que sabem desfrutar do banquete que tem aqui. Dependendo da sua atitude que você tomar hoje, além da sua vida ser transformada, o céu vai fazer uma festa por sua causa. Fica de pé, por favor. Quando o pecador se arrepende, tem festa no céu. Estou pregando para alguém aqui hoje que por algum motivo você se afastou do Pai um dia, ou por esses dias, eu não sei, você sabe. E nesse momento talvez você esteja falando assim: poxa vida, eu queria tanto um abraço do meu pai de novo. O filho que foi embora, talvez seja você aqui, ó. O pai que ficou esperando. Tipifica Deus. Não tem um dia sequer que o pai estava na porteira esperando, né? Não tem um dia sequer que Deus fica olhando lá de cima falando: será que é hoje que ela volta? Será que é hoje que ele vai voltar? Ou será que ele só vai vir tomar um banho, pôr uma roupinha nova, tomar santa ceia e depois vai cair na lama de novo? Eu quero convidar você que quiser sentir a vontade e tiver algo que te faz pensar: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E eu direi a ele: pai, pequei contra o céu diante de ti, quero refazer nossa aliança, vou começar de novo. Se tiver alguém, sai do teu lugar agora e vem para frente que eu vou orar para você. Todos nós temos, meu irmão. Todo dia nós pecamos, pensamento, palavras, atitudes. Eu só não venho porque eu já estou aqui. Aleluia. Toda hora nós fazemos coisas, falamos o que não deve, falamos coisas que nos afastam do Pai. Mas essa noite Ele está falando: eu tenho vestes novas para colocar em você. Eu tenho um anel para pôr no seu dedo. Ninguém, nada mais vai quebrar essa aliança. Oh, Espírito Santo de Deus, eu invoco a tua presença aqui nesse momento, Senhor. Essas vidas que estão aqui hoje,
que o inimigo de certa forma trabalhou na mente desse homem e dessa mulher, para que eles fizessem uma escolha errada na vida, uma decisão que eles não deveriam ter tomado, Pai, e eles saíram da tua presença de alguma forma. A crise se estabeleceu, a fome espiritual, o vazio espiritual chegou. Mas essa noite a tua palavra veio de encontro, e o Espírito Santo fez cada um de nós reconhecer o nosso erro, caindo-nos porém em si. Reconhecemos o nosso erro hoje, e como não basta reconhecer, nós queremos tomar uma atitude agora, de nos levantar, nos posicionarmos na tua presença e voltar para os teus braços, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, começa a colocar vestes novas nesse homem e nessa mulher agora. Toda acusação do inimigo vai caindo por terra agora. Toda a culpa que ele coloca sobre você, eu tiro em nome de Jesus. Eu arranco das mãos de Satanás toda acusação do inferno, por palavras, pensamentos, atitudes. Em nome de Jesus eu te coloco em liberdade agora. Receba aí vestes novas aonde você estiver. Receba um anel de Deus no seu dedo hoje. O Pai está refazendo uma aliança contigo essa noite, e Ele está dizendo: eu estou te calçando com novas sandálias. Você não vai mais se espetar nesses espinhos da vida. Eu vou cuidar dos seus passos a partir de hoje. Tudo vai mudar. Ah, você está arrependido hoje, por causa de você. Há festa no céu essa noite. Há festa no céu. Mais a tua presença aqui, Jesus. Começa a adorar a Ele. Preste atenção nessa letra. Ele me deu um destino. Aleluia. Uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são cajado e há uma autoridade sobre você, sobre a tua vida. pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ridículo. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Aleluia! Meu Deus! E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Então volta para os braços dele essa noite. Vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Na tua casa, Jesus. só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não
onde eu irei? Olha aqui para mim. Nós não temos para onde ir, irmão. Não temos para onde correr. Numa certa ocasião, Jesus estava fazendo uma pregação muito dura. E quando ele começa a fazer um compromisso com o povo, fala: vocês têm que comer da minha carne, beber do meu sangue. 70 dos discípulos falaram: essa pregação é muito dura para nós. E foram embora, só ficaram 12. Jesus olha para trás e fala: e vocês 12? E vocês que ficaram? Querem ir também? Pode ir. Pedro, que sempre erra, levanta e fala: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Só Deus tem aquilo que você precisa, irmão. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a tua saúde. Que aquilo que você apresentou a Deus hoje, Deus possa te honrar, que o milagre seja estabelecido e que em breve o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe, aplauda Jesus e volta para o seu lugar. Glória a Deus.